Fala, torcedor Gus Maltino, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte pra gente reagir junto. Nós separamos aqui os programas F-Show, programa ali bem leve, né, descontraído, mas trazendo assuntos sérios aí, assim como Donos da Bola, né, com a Renata Fã ali, toda a bancada, Cicinho, todo mundo ali, falando desse momento aí do Vasco, a cobrança que os jogadores sofreram, né, diante da torcida ali indignada com esse desempenho, com essa queda de desempenho e também com vazamento de informações aí que talvez fosse algo relacionado à cobrança do Diniz, uma cobrança ali muito intensa e aparentemente aí pelo que a gente pôde acompanhar, os torcedores deram razão ao Diniz, não querem saber de jogador fazendo corpo mole, eles têm que ir se entregar e dar o seu melhor, né? Vasco quer focar totalmente na Copa do Brasil, mas para isso tem que conseguir o resultado diante do Inter para de vez esquecer qualquer possibilidade matemática de passar algum susto nas duas últimas partidas. Então vamos reagir aí e depois a gente volta com mais notícia do Vasco. Sim. Aqui a gente não tem lado. Não tem lado. Nosso lado é informação, jornalismo. O que você achou da organizada protestando contra o atual momento do Vasco? Falou até falando lá, você falou para familiares que estão treinando muito, é ruim trabalhar. E aí? Bom, quando o clube está nessa situação, Edu, de crise, 5 derrotas seguidas, ameaça de rebaixamento, muita gente de fora começa a fazer o papel que deveria ser feito de dentro. Então, isso daí nada mais é do que a torcida fazendo um papel que deveria ser da diretoria. Quem tem de cobrar do jogador, ainda mais dedicação, esforço, melhora de rendimento, é o presidente, é o diretor de futebol, é o técnico, mas o técnico não consegue sozinho, porque é muito comum isso, né? O técnico perdeu o vestiário. Mas o vestiário só é perdido quando o treinador não tem estofo, não tem respaldo por trás. Porque se há essa convicção ali na diretoria, o jogador também não é bobo, sabe que não vai fazer complô, que o treinador tem sustentação. E o ponto ali na cobrança da organizada, a gente sabe que muitas vezes acaba passando do ponto, né? Ameaça jogador, isso não é legal. Mas a gente sabe também que isso é comum no futebol, que isso acontece, não só no Vasco, mas em vários outros clubes. A organizada já foi conversar com o atleta. E é isso, se não tem violência, se não parte ali para agressão, ok, termos civilizados, mas tem todo o respeito pela torcida do Vasco, a principal delas, né, que é a Força Jovem, que é uma torcida ali histórica do clube, que em vários momentos já comprou barulho. Mas, por outro lado também, Edu, é preciso nesse momento falar algo que não tem acontecido no Vasco. Nesse protesto aí, em momento algum, é muito fácil chegar ali, aponta para um jogador, para outro. O pessoal está jogando mal, né? Ninguém tem se salvado nesse momento do Vasco. Mas em nenhum momento a torcida do Vasco cobrou a responsabilidade da diretoria. Porque aí é muito fácil. Você cobra só um lado e não cobra o outro, e o principal. E aí, o Felipe e Pedrinho se apoiam muito nessa coisa, né? Somos jogadores, gostamos do clube, fomos criados aqui, mas esses caras não podem ser imunes à crítica. Porque lá atrás, quando o Vasco não tinha feito as contratações que até melhoraram o elenco, antes da janela, o Vasco deu vexame contra o Porto Cabelo na Sul-Americana, contra o Del Valle. O Vasco teve momentos sofríveis, até no Campeonato Brasileiro, e em outros momentos que a torcida também foi no CT cobrar, parecia que não existia diretoria. Pedrinho e Felipe passavam incólume a qualquer crítica. E esse é um ponto. Quando o clube chega nessa situação de 5 derrotas, não enxerga perspectiva de evolução, não está só na conta de treinador e de jogador. Porque jogador, a gente também não pode ser covarde aqui de falar, olha, os caras estão reclamando do Diniz porque está treinando demais. Porque nem a torcida organizada que foi lá reclamar revelou, não, esse jogador aqui fez isso. Ninguém falou nada. Isso daí é assunto interno. Se alguém reclamou, cobrou... Quer ver o vídeo? A diretoria que tem que dar uma chamada. Mas da parte da diretoria do Vasco, eu vejo que é muito conveniente se escorar. Olha, deixa os torcedores conversarem com o jogador aí, porque eles falam por nós e a gente não vai ser cobrado por eles. Claro. A gente está tranquilo. Ô, Bubu, então, o vídeo, falta essa cobrança da diretoria do Vasco. E bem lembrado pelo Breler, olha o vídeo, como é que foi, Bubu? Tá vindo mais uma vez aqui, pedindo encarecidamente que vocês honrem a camisa do Vasco. E a gente já viu que vocês podem render muito mais, irmão. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Chega de sofrimento. Chega. Já podia 2 jogos você estar de férias, a gente está de férias também, mano.
Só chega, irmão. Ganha a do Inter. Relaxa. E a Copa do Brasil a gente viu o que vai dar, irmão. A gente vai apoiar tudo aí. Todos os jogos em casa a gente vai apoiar. Só ajuda a gente. Se tem algum problema interno, se resolvam. Se tá chateado com alguma coisa, se resolvam. Depois, no final do ano, vocês peçam para sair, se resolvam com a presidência, com o Diniz. Só não sacaneia o torcedor, não. O torcedor tá engasgado. A gente tá triste com a situação, mano. Mais um ano a gente vendo aqui, véspera de final de campeonato, pedir para vocês honrarem a camisa. A gente nem precisaria pedir aqui. Só ajuda a gente, irmão. Ajuda aí. É só isso que eu tô pedindo, mano. Aí, eu não tô falando com a boca pra fora, não. É que sentimento mesmo. Eu sei que vocês são bons, irmão. A gente viu ali um protesto, eu estava até olhando aqui para ver se estava certo. Continuação do áudio. Uma das falas mais legais que eu já vi de torcedor em protesto. Legal, pegando pelo sentimento para o Bubu analisar o protesto. Não, porque não teve ofensa, não teve ameaça, não teve violência. Infelizmente, alguns dos protestos, algumas coisas, invasões, não sei o quê, é um negócio meio assustador. Esse aí não, foi papo mesmo, assim, né? Um desabafo de torcedor, puro sentimento. Fala, cara, pô, né? Quando termina o ano, se quiserem sair... Se tem alguma treta, algum problema, deixa de lado, se acerta e tal. Vamos ganhar esses joguinhos aqui para não cair. O Vascaíno, acho que é o clube, é aquele que torce para clube grande do Brasil mais sofrido no século. Pô, né? Se você tivesse de frente com o Vascaíno, você ia ver, não, assim, minha filha é vascaína, né? Minha filha virou Vasco, né? E eu nunca fico conversando muito de futebol com ela, não, tal, né? Nem momento bom, nem quando o Vasco estava ganhando 4 seguidas, nem quando perde 5. Mas assim, você percebe isso, o torcedor do Vasco muito machucado, porque teve muitas quedas, muita Série B. E ele criou, e ele assim é iludido muitas vezes. Quando veio a 777 e o dirigente chegou e falou assim, nunca mais o Vasco vai jogar contra o Flamengo em situação de inferioridade. Olha o Flamengo como é que tá. Estamos no final de 2025. Flamengo, virtual campeão brasileiro, perto de ganhar mais uma Libertadores, de jogar mais um Mundial. E o Vasco, de novo, né, tinha dado um sinal ali de, quem sabe vai chegar na Libertadores, sequência de vitórias, melhor futebol do Brasil, encantador, o dinizismo, não sei o quê. O Vascaíno começou a brilhar os olhinhos. Eu vejo nos olhos de vascaínos, aquele brilho sumiu. Até poucas semanas, eu vi um brilho nos olhos do Vascaíno. Pelos corredores aí. Os corredores, tá? Olha e agora só, eu vejo assim, ainda não é desespero, mas assim, é um inconformismo. Cara, de novo, eu já vi esse filme, cara. Brasileiro da Série A. Particularmente tenho muito interesse na notícia. A torcida do Vasco da Gama, próximo adversário do meu Colorado, acabou protestando pela sequência negativa. O Vasco realmente não consegue vencer, não consegue fazer gols, está numa fase bem complexa. Vai desesperado contra o meu Inter, que vai desesperado também. Então vai ser o jogo do desespero. Ai, ai, ai. É o Vasco. A reapresentação do Vasco foi bastante agitada. Devido aos maus resultados recentes, membros de uma torcida organizada estiveram presentes no CT Moacir Barbosa para cobrar os jogadores. Isso acontece pela sequência de 5 derrotas consecutivas e uma proximidade cada vez maior com a zona do rebaixamento. Na 13ª colocação, com 42 pontos, o Cruz Maltino está apenas a 4 pontos do Santos, o primeiro clube dentro do Z4. Pelas imagens divulgadas nas redes sociais, o protesto foi pacífico e a conversa durou cerca de 15 minutos. Não tira a gente como idiota não, cara. Só se resolva, porque a gente não quer chegar a um ponto que vai perder a cabeça. Que baixado. Diferente do habitual, os manifestantes expressaram apoio ao técnico Fernando Diniz e ao presidente Pedrinho, direcionando as críticas exclusivamente para os jogadores. Que o presidente blinda vocês, faz de tudo por vocês. Felipe é a mesma coisa. A gente tá fechado com o treinador sim, mano. Tem que tirar o couro de vocês mesmo. Porque na hora que não... Porque tirando, vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo em campo hoje. O que eu não é chegar... Não é uma derrota, é como se perde. Isso foi falado lá atrás. A gente tá vindo falar hoje de novo. Ainda de acordo com alguns torcedores presentes no local, existem jogadores, abre aspas, fazendo fofoca na internet, fecha aspas. A gente tá com a diretoria, a gente tá com o treinador, e a gente vai cobrar vocês. Porque tem jogador de vocês aí que tá chamando influencer nas páginas, no privado,
familiares de jogador aí para reclamar do Diniz. Na próxima sexta-feira, o Vasco recebe o Internacional em São Januário. E se vencer, chega a 45 pontos, deixando para trás o fantasma da Série B. Ai, o Vasco está preocupado, o Inter está preocupado, eu estou preocupada. O mundo não está preocupado, o mundo está tirando sarro, né? É isso. Agora, o torcedor, realmente, ele sofre, ele cobra, ele quer uma resposta. E calma, torcedor vascaíno, espera mais um pouquinho, não precisa ser sexta-feira, né, Edu? Pode demorar um pouquinho mais. E tirou a dúvida aqui, Renato. Gente. Quantas vezes a torcida já foi no Vasco ali esse ano? Esse ano já foi Mas é que o Vasco, em algum momento, fez 6 gols, por exemplo, no Santos, ganhou bem do São Paulo, mas estava fazendo frente a muitos times, só que... Mas vai encontrar o Robin Hood, né? É que eu te falo, aí eles vão achar que por essas conversas, por essa pressão, vai resolver. Então, eu não admito isso, eu não gosto disso, eu nunca gostei, né, de o torcedor ir lá, meter o dedo na cara, cobrar, essas coisas. Quiser cobrar, cobra lá no estádio. E não num lugar de trabalho onde tem profissionais ali querendo fazer o bem, porque o Vasco já conseguiu sair de uma situação muito difícil, né, e deu aquela arrancada, ganhou 5, 6 vitórias. Mas se perder pro Inter, pode voltar lá perto da zona de rebaixamento. Sim, mas aí você acha que os jogadores também não sabem disso ou não? Eles querem também sair dessa situação. Agora, não é por causa de uma conversa, uma cobrança como essa, vai achar que vai resolver a situação. Cicinho, você acha que o Vasco corre riscos mesmo, independentemente da tabela? O problema todo é que não vem jogando bem, não é? Faz vários jogos que o Vasco tem problemas, que não consegue desempenhar, ter um resultado positivo. É até difícil você falar do Vasco, porque o Vasco que nós vimos nessa temporada é 8 ou 80, né? Ou ele faz um grande jogo que brilha os olhos de quem está acompanhando a partida, ou ele não se encontra dentro de campo e faz um jogo horroroso. Então, o Diniz, ele tem um conceito. E no momento que os jogadores entendem o conceito, né, a maneira na qual o Diniz pede, o time, ele joga legal. Mas depois parece que dá um apagão nos caras e os caras querem fazer da maneira deles, aí o Vasco acaba se perdendo. Assim, corre risco, Renato, corre risco porque vai enfrentar um adversário que está lutando também pela zona de rebaixamento. Então, assim, 50-50. Se o Vasco se encontrar dentro de campo, a probabilidade de ganhar é grande. Mas também, deu 15 minutos, não encontrou o gol, aí a torcida vai começar a pegar no pé e o adversário pode tomar proveito disso. E lembrando, só para finalizar, Ronaldão, que o Ramon Dias conhece bem o Vasco. Conhece, o Palilo conhece muito bem. Agora, eu dou a dica aqui pro Vascão, não sair jogando, tomando pressão, não sair jogando, quebra essa bola lá pra frente, porque sabe como é que é, né? Um vacilo, o Borré pode fazer o gol, ou pode perder também. Então, deixa essa dica aí, né? Nossa, uma dica de ouro. De sair jogando ali... Então tá aí, torcedor Cruz Maltino, esse foi o corte que a gente separou, né? Um corte muito bacana, bem completo aí, o pessoal ali do F-Show, um programa que eu gosto bastante, falando a respeito do momento do Vasco, dessa cobrança da torcida, se é uma cobrança justa, se não é. Acho que isso aí é unanimidade, né? Obviamente, o Vasco simplesmente parou de jogar, pegou uma sequência ali muito forte, mostrando favoritismo diante de diversos times. Muita gente da mídia, inclusive, começou a colocar o Vasco como favorito para a Copa do Brasil, mas de uma hora para outra, o Vasco simplesmente desmontou, desmanchou, parou de jogar, parou de se encontrar em campo, o que levou a torcida a ficar revoltada. Um fantasma do rebaixamento voltou assim, né, a passar na cabeça dos torcedores, uma coisa ali muito difícil mesmo, mas o torcedor não quer nem pensar nessa possibilidade e os jogadores precisavam apenas de uma vitória diante dessa sequência péssima de derrotas, de empates. Então o Vasco precisa vencer de qualquer forma o Internacional para se ver livre do rebaixamento e focar aí 100% Copa do Brasil, que é onde pode te levar ali a coisas maiores para a temporada que vem, né? Então vamos ficar de olho, vamos ver aí qual vai ser o comportamento do time do Vasco na sexta-feira. O torcedor ali, como falou ele, mesmo essa cobrança ali diante do time, né? Esse puxão de orelha de perto, mas a torcida vai estar na sexta-feira no confronto, vai comparecer, não vai deixar o time, né,
como é característica do torcedor vascaíno, apoiar independente do momento, mas tem que cobrar realmente desempenho e vontade dos jogadores, né? Afinal, eles estão sendo pagos para isso. Rapaziada, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, já que ficaram aqui até o final. Esquece de dar o like aí não, para dar uma fortalecida no canal, tá bom? Também se inscreva, caso vocês queiram ficar sabendo de tudo que acontece no Vascão, a gente traz notícias diárias aí, a gente tem pré-jogo, pós-jogo, tudo do Vascão você encontra aqui, então se inscreve aí para não perder nada, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu!